Boa noite a todos. É bom ver tantos rostos alegres. São em si mesmo já a promessa de uma reunião animada, participada e encorajadora. Damos as cordiais boas-vindas a todos, quer aqui no Salão do Reino, quer aos irmãos também no Zoom e a quem assiste por streaming. Vamos iniciar a reunião com o cântico número 123. Vamos entoar com convicção este cântico que tem o tema Obedecemos a Jeová e à sua organização. Depois o irmão António Gonçalves irá representar-nos em oração. Pela oração em nossa representação. Todos nós temos escolhas e decisões a fazer diariamente. Nem todas estas decisões são de vida ou morte, mas muitas vezes as escolhas que fazemos têm um grande impacto, ou a curto, ou médio, ou longo prazo, têm um grande impacto na nossa vida e às vezes até na vida de outros à nossa volta. Então, como é que nós podemos certificar-nos de tomar boas decisões? Tomar decisões que resultem nas bênçãos de Jeová. Hoje vamos ver, com a ajuda de eventos relacionados com o transporte da Arca do Pacto nos dias de David, como é que nós podemos tomar decisões que nos granjeiem as bênçãos de Jeová. E recordamos também que na secção Viver como Cristãos, as partes designadas para esta semana serão substituídas pela parte Jeová ajuda-nos a enfrentar as nossas provações da semana 30 de janeiro. Então estamos certos que será uma reunião muito estimulante e encorajadora para todos. Vamos convidar os irmãos a escutar com atenção o irmão Alex Gomes. Ele vai proferir para nós o discurso dos tesouros da Palavra de Deus com o tema Seguir a orientação de Jeová resulta em bênçãos. Alguém aqui já se sentiu abençoado por seguir as orientações de Jeová? Ou talvez tenha se sentido protegido? Quantas vidas foram preservadas durante a pandemia por meio das informações preciosas que recebemos da organização? Sem dúvidas, já vivenciamos ou acompanhamos casos em que vimos a importância de seguir de perto
a orientação de Jeová. E hoje nós iremos refletir sobre o relato de David e a Arca do Pacto e como foi importante seguir as orientações de Jeová. Primeiramente, vale a pena recapitular alguns pontos sobre a Arca do Pacto. A Arca do Pacto, também conhecida como Arca da Aliança, era uma caixa sagrada, feita pelos israelitas nos tempos antigos, de acordo com as instruções de Deus. Dentro dela ficavam guardadas 2 tábuas com as pedras dos 10 mandamentos. E é importante destacar, irmãos, que durante toda a sua história, a arca foi sempre associada à presença de Deus. Portanto, era uma arca sagrada. E por que motivo foi feita? A arca servia para guardar alguns objetos relacionados à adoração de Jeová. E esses objetos lembravam os israelitas do pacto ou acordo que Jeová tinha feito com eles no Monte Sinai. E ela também tinha um papel muito importante na cerimônia do dia da expiação. E como era transportada? Esse ponto é muito importante. A arca devia sempre ser transportada pelos levitas. E para transportá-la, eles tinham que colocar os varais de madeira de acácia nos ombros. E os varais ficavam dentro das argolas, portanto, os levitas não podiam encostar na arca. E a cortina que normalmente separava o santo do santíssimo, quando a arca ficava parada, ela era usada para cobrir a arca no momento em que ela era transportada. Portanto, depois da arca ser levada de volta a Israel e ter sido guardada em Kiriat Jearim por muitos anos, o rei David quis transferi-la para Jerusalém. E nós podemos ver isso em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Vamos ler? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Todos acharam? Diz assim: E vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois eles não tinham cuidado da arca nos dias de Saul. Então Davi consultou os chefes do povo e disse que a arca seria transferida se parecesse bem a eles e aceitável para Jeová. Mas notem, irmãos, ele não procurou saber ao certo qual era a vontade de Jeová sobre o assunto. Se tivesse feito isso, a arca nunca teria sido transportada em uma carroça, mas sim nos ombros dos levitas coatitas, como Deus havia claramente instruído. E o resultado, meus irmãos, foi desastroso, pois Uzá morreu ali mesmo, após encostar na arca, que foi mal transportada em uma carroça e não nos ombros, como Jeová havia orientado. E nós podemos ver que ele não foi bem sucedido porque permitiu que a arca fosse transportada de maneira errada. E isso está registrado agora no capítulo 15 de 1 Crônicas, versículo 13. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Vamos ler? Diz assim: Visto que da primeira vez não a carregaram, a ira de Jeová, nosso Deus, irrompeu contra nós, pois não procuramos saber qual era o procedimento correto. Portanto, irmãos, cada erro que nós cometemos possui uma consequência. As orientações de Jeová, por meio da sua organização, são para nos proteger. Podemos nos perguntar: será que sigo as orientações de Jeová conforme ele pede? Ou tento fazer adaptações de forma que fique mais fácil, como carregar em uma carroça ao invés de carregar nos ombros? Será que seguir as orientações hoje nos ajudará a seguir as orientações também na grande tribulação? Nem sempre as orientações de Jeová será mais confortável de ser seguida, mas devemos nos esforçar para fazer o certo. Portanto, Davi finalmente procurou a orientação de Jeová, e Davi conseguiu transportar a arca. Podemos ver isso em 1 Crônicas, ainda o capítulo 15, agora o versículo 2. Depois vamos ler também o versículo 14 e 15. Todos acharam? Diz assim: Davi disse então: Ninguém, a não ser os levitas, deve carregar a arca do verdadeiro Deus,
pois Jeová escolheu a eles para carregar a arca de Jeová e para estar sempre a seu serviço. 14 e 15 agora. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca de Jeová, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca do verdadeiro Deus com os varais sobre os ombros, assim como Moisés havia ordenado, segundo a palavra de Jeová. Então, quando a arca, por fim, foi transportada pelos levitas da casa de Obed-edom para Jerusalém, entoou-se um cântico composto por Davi, como podemos ver nessa imagem que o irmão vai colocar para a gente. Então, será que os levitas ficaram felizes por terem seguido as orientações de Jeová? Não temos dúvidas, né? Podemos ver nessa imagem eles seguindo as instruções. Agradeço pela imagem. E nós já vimos esse ano, nesse mesmo anual de atividade, a importância de mantermos o nosso ponteiro sempre na humildade. Vimos que, por causa de uma recaída, Moisés deixou de entrar na terra prometida. E nesse mesmo caso com David, embora assim como Moisés ele sempre buscasse a Jeová em busca de orientações, ele não buscou de modo apropriado. Portanto, irmãos, Jeová fica feliz com as nossas boas intenções, mas ele só vai abençoar as nossas ações se seguirmos as suas orientações. Inclusive, quando essas orientações não parecer fazer sentido naquele momento, como na época em que Josué ordenou os sacerdotes a carregarem a arca do pacto, atravessando por dentro do rio Jordão. Naquela altura, os israelitas receberam as instruções para aguardar os sacerdotes e segui-los de longe. É importante destacar, irmãos, que o rio Jordão ele possuía de 1 a 3 metros de altura e até 30 metros de largura. No entanto, naquela altura, o rio transbordava e inundava as margens, então estava bem mais profundo. Ainda assim, os sacerdotes seguiram carregando a arca e os israelitas seguindo logo atrás. E qual foi o resultado? Vemos isso em Josué, capítulo 3, versículo 14 e 17, que assim que os sacerdotes colocaram os pés na borda da água, as águas foram interrompidas e o rio secou e todos atravessaram de forma milagrosa. Então nós podemos tirar 2 lições desse relato. Os anciãos e servos ministeriais precisam dar o exemplo e seguir orientações, assim como fizeram os sacerdotes nesse relato. E a segunda lição é que nós devemos cumprir as orientações que Jeová nos passa através da sua organização e seguir o exemplo da dianteira, que também está acatando os pedidos de Jeová. Mesmo sem saber o motivo para manterem distância e como iriam atravessar aquele rio profundo, eles confiaram em Jeová e foram bem-sucedidos. Portanto, devemos fazer isso mesmo se não entendermos bem o motivo da orientação. Então, quando seguirmos a orientação, mesmo sem entender ou em difíceis circunstâncias, estamos a dar a oportunidade de Jeová nos abençoar. Portanto, irmãos, que possamos aprender com os exemplos do passado e nos esforçar para seguir todas as orientações de Jeová, pois, sem dúvida, isso resultará em ricas bênçãos. Muito obrigado, irmão Alexandre, por este discurso cheio de ricos pormenores históricos, mas, sobretudo, eu gostaria de salientar uma ideia forte, muito interessante, que o irmão Alex frisou. Seguir as orientações de Jeová nem sempre será o mais confortável, mas é sempre a coisa certa a fazer. Obrigado, irmão Alex. Vamos agora para a parte Pérolas Espirituais. Esta será conduzida pelo irmão Domingos Faria. Esta semana, as Pérolas Espirituais, como sabem, são baseadas em 1 das Crónicas, dos capítulos 13 a 16. E vamos convidar um irmão ou irmã voluntário para ler já a primeira pérola, em 1 das Crónicas, capítulo 16, versículo 31. E temos então ali
A nossa irmã, não me lembro do nome, ao pé da irmã Graça. Deni, hermano. Faça favor. Dice, alegrense Zeus e alegre-se a terra, declarem entre as nações, Jeová tornou-se rei. Muito obrigado, irmã. Temos então a primeira pergunta. Por que é que os levitas podiam cantar Jeová tornou-se rei? Irmão António. Jeová se torna rei quando ele manifesta o seu domínio ou quando estabelece um meio para representá-lo, num determinado momento ou para lidar com uma situação específica. Assim como Davi trouxe a Arca do Pacto a Jerusalém, os levitas cantaram um canto de louvor a Jeová, visto que Jeová já é rei da eternidade, está registado em 1 Crónica 16:31. Muito obrigado, irmão António. Temos também a nossa irmã Dulce, por favor. Realmente a tradução do Novo Mundo é de uma mais-valia fantástica, porque a nossa tradução diz que Jeová se tornou rei. A maioria das traduções dizem que Jeová é rei ou reina. É diferente, porque dá a entender que Jeová reina sobre tudo, sobre todos e sempre. Mas Jeová não reinou sobre tudo, nem sobre todos, nem sempre. Começou a reinar no céu e reina por toda a eternidade, desde que teve o seu primeiro súdito, Jesus. Mas na terra reinou só até à rebelião de Adão e Eva, depois parou. Entretanto, durante o reinado de Israel, Jeová reinou novamente. E mesmo nessa altura, de vez em quando a sua soberania tinha aspectos novos, ele agia de formas novas, portanto, perante a sua soberania, então podia-se dizer que Jeová se tornou rei, não reina para sempre. Obrigado, irmã. Temos também a irmã Helena, por favor. Também atualmente não só temos o privilégio de apoiar esta expressão especial do reinado universal, mas também temos a alegria de viver no tempo em que a questão da soberania de Jeová será resolvida de uma vez para sempre. Muito obrigado, irmã. Ajuda-me a lembrar que o nome de Jeová causa que venha a ser isto. Se for preciso ele causar ser rei, suspender de ser rei para ser juiz, não é? Para ser legislador, etc., pode-se tornar, o seu nome diz isso. Mas, os irmãos, agradecemos os excelentes comentários. Temos então a pergunta seguinte. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Temos aqui o nosso irmão Moisés. 1 de Crónicas 15:25 diz que Davi, os anciãos de Israel e os chefes de mil foram com alegria à casa de Obed-edom. A palavra alegria foi a palavra-chave que eu assimilei aqui neste versículo e fez-me pensar muito em qualquer ocasião que eu tenha para vir para glorificar a Jeová, que seja vir à reunião, que seja aproveitar uma saída ou um serviço de limpeza, por muito que eu às vezes esteja cansado ou até às vezes de trombas, encarar qualquer oportunidade que eu possa de louvar a Jeová com alegria e verdadeira felicidade. Obrigado, irmão. Temos a irmã no Zoom, a irmã Fátima, por favor. Fátima Martins. Bem, nós sabemos que o rei Davi passou por uma grande prova, né? Ele ficou irado com o que aconteceu e também com medo. E talvez até culpando a Jeová pelo trágico acontecimento. Isso nos mostra que nunca devemos culpar a Jeová pelos problemas que passamos ou que acontecem, pelo fato de ignorarmos as suas ordens. Obrigado, irmã Fátima. Aqui o nosso irmão Henrique, por favor. Capítulo 15, versículo 29. Mical, esposa de Davi, ela não participou nesta procissão. Ela teve a oportunidade com uma janela, observou o seu marido, a forma como ele estava a louvar a Jeová, e em vez de o admirar por isso, o versículo 29 diz que ela começou a desprezá-lo no coração. Porquê? Bem, era evidente que ela atribuía demasiada importância ao facto de ser filha do primeiro rei e esposa do segundo rei de Israel. Então ela talvez achasse que o seu marido não deveria rebaixar-se ao nível do povo e comemorar junto com eles. Então nós não queremos ser como Mical, que perdeu a visão espiritual e apenas usou a visão física, dando apenas valor a títulos, aparências, poder ou influência. Queremos sim ser como David e assim como ele respondeu à sua esposa, humilhar-nos por Jeová. Obrigado, irmão Henrique. Temos irmão António Pereira.
Eu gostei muito de como Davi fez no versículo 16 do capítulo 14. Diz lá que Davi, depois de ter buscado a orientação de Jeová Deus, ele fez exatamente assim, conforme Jeová tinha ordenado. Então, da mesma forma, também é um exemplo para nós, para também cumprirmos as orientações de Jeová Deus, tal como nós vemos na sua palavra. Às vezes pode custar um pouquinho, às vezes alguns detalhes podemos corrigir, não é? Na nossa personalidade, na nossa vida cristã, mas tal como Davi devemos fazer assim, devemos aplicar a orientação de Jeová Deus exatamente assim. Muito obrigado, irmão. Temos o irmão Luís Pereira. Sim. No primeiro livro das Crónicas 13:10, apesar das boas intenções, Uzá foi julgado com um ato irreverente e, segundo o dicionário, falta de respeito. Será que Jeová foi injusto com ele? Não. Houve desobediência intencional. A arca não devia ser tocada por pessoas não autorizadas. Uzá era levita, mas não um sacerdote, e ele devia saber da lei. Também anos antes, a arca tinha sido levada para a casa do seu pai e esteve lá por 70 anos. Por isso é provável que Uzá também soubesse desde bem criança, conhecesse as leis. Jeová não é injusto, é bom sabermos disso, mesmo tendo boas intenções, se não nos compete a nós, não devemos fazer nada, mais vale deixar cair a arca, porque desobedecer a Jeová não vai mudar os requisitos dele. Obrigado, irmão Luís. Pode ser ali ao lado. Penso que é o irmão Luís Pinheiro. Exato. E vimos mais um exemplo da música na adoração a Jeová, né? Então, por que Davi fez questão que houvesse a música ali perto da arca, né? Não porque Davi era músico, mas porque Jeová já havia comandado, já havia ordenado que o povo dele usasse isso na adoração, né? E o que nós podemos fazer também para destacar a música, já que todos nós talvez não tenhamos dons musicais, por assim dizer. Podemos ensaiar, podemos tentar aprender o básico de música, né? Por exemplo, o tempo das notas, uma nota de 1/8 de tempo, 1/4 de tempo, será que conseguimos perceber isso e cantar da melhor maneira que podemos nas reuniões? Então, é um lembrete para nós. Muito obrigado, irmão. À frente, a irmã Sameiro também, se faça favor. Também, 1 Crónicas 16:34 diz que agradecei a Jeová porque Ele é bom, pois a sua benevolência é para toda a eternidade. Então, este texto nos lembra que devemos dar graças por todas as dádivas que recebemos de Jeová e pelas que Ele nos prometeu. Se soubermos avaliar a dádiva da vida que agora temos, então procuraremos a dádiva maior da vida eterna. Para obtê-la, precisamos provar ser dignos dela, por aprender a fazer a vontade do dador da vida, que é Jeová. Obrigado, irmã. Irmã Aida, por favor, no Zoom. Eu gostei muito da passagem em 1 Crónicas 14, do 14 ao 16, quando o rei Davi pediu a orientação ao Senhor Jeová para ele lidar com os filisteus. E o Senhor Jeová disse que era para ele ir nessa luta. E o que é que me chamou muito a atenção, que me tocou, foi que o Senhor Jeová ensinou como é que ele devia proceder nessa guerra, para que pudesse realmente derrotar esses filisteus. O que é que me ensina? É que eu também devo prestar atenção como sou ensinada nas reuniões. Porque eu, desde que estou aqui, desde que começou, eu tenho estado sempre a ser ensinada. E observando e para aplicar na vida. Porque foi isto que eu verifiquei que o rei David fez e que o Senhor Jeová o ensinou e continua a ensinar-nos. Obrigado, irmã Aida. Temos também ali a irmã Elizabeth Santos. No 16, 28 e 29, estes versículos fazem parte do lindo cântico de agradecimento que David fez a Jeová. E ao observarmos essas palavras, vemos a importância de sempre colocarmos a adoração a Jeová em primeiro lugar na nossa vida, pois Jeová merece isso e com certeza, se nos esforçarmos de coração e agirmos desse modo, seremos muito abençoados por Jeová hoje. Muito obrigado. Temos aqui a irmã Inês também vai ter a gentileza de participar. Em 1 Crónicas 13:11, vemos que David ficou indignado com Jeová, mas David com certeza analisou a situação e concluiu que Jeová é sempre justo. Da mesma forma, quando não entendemos uma orientação ou decisão de Jeová, não devemos ficar indignados com ele. Podemos ter a certeza que entre nós e Jeová, quem está certo é sempre Jeová. Obrigado. Quem tem um comentário curto, por favor, para concluir? Irmã Graça. Devemos sempre nos achegar a Jeová em oração e pedir a sua orientação antes de nos empenhar em qualquer atividade espiritual.
Muito obrigado, não podia ser mais sintética. Agradecemos a todos. Por favor, irmão José Carlos. Muito obrigado, irmão Domingos. Obrigado a todos que comentaram, também os outros que se prepararam, mas estão desejosos também de comentar nas próximas oportunidades. Este é o momento em que convidamos os irmãos e irmãs que têm designações na segunda sala a acompanharem o conselheiro assistente, que vai dirigir na sala B as designações de estudante. Para concluir a secção Tesouros da Palavra de Deus, vamos escutar a leitura da Bíblia de 1º livro das Crônicas, capítulo 13, versículos 1 a 14. Esta leitura será feita pelo irmão Mateus Lima, via Zoom. Escutemos. Davi consultou os chefes de 1000 e os chefes de 100, assim como todos os líderes. Depois, Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bem, e se Jeová, nosso Deus, o aprovar, enviemos mensageiros ao restante dos nossos irmãos em todas as regiões de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades, para que se reúnam conosco. E vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. Pois eles não tinham cuidado da arca nos dias de Saul. Toda a congregação concordou com isso, pois a proposta agradou a todo o povo. Assim, Davi reuniu todo Israel, desde o rio do Egito até Lebo-amate, para trazer a arca do verdadeiro Deus de Kiriat-Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá, isto é, Kiriat-Jearim, que pertence a Judá, buscar a arca do verdadeiro Deus. Jeová, que está sentado no seu trono por cima dos querubins, a arca diante da qual se invoca o seu nome. No entanto, eles colocaram a arca do verdadeiro Deus numa carroça nova e trouxeram-na da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam a carroça. Davi e todo Israel festejavam perante o verdadeiro Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas e outros instrumentos de cordas, com pandeiretas, com símbolos e com trombetas. Contudo, quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão e segurou a arca, pois os bois quase a derrubaram. Então, a ira de Jeová se acendeu contra Uzá, e ele executou-o por ter estendido a mão para segurar a arca, de modo que ele morreu ali, perante Deus. No entanto, Davi ficou indignado, porque a ira de Jeová tinha irrompido contra Uzá. E, até hoje, chama-se Pérez Uzá aquele lugar. Naquele dia, Davi ficou com medo do verdadeiro Deus e disse: como é que poderei levar a arca do verdadeiro Deus para a minha cidade? Davi não levou a arca para onde ele estava, na cidade de Davi, mas ordenou que levassem para a casa de Obed-edom, o geteu. A arca do verdadeiro Deus ficou com os da casa de Obed-edom. Ficou na casa dele durante 3 meses, e Jeová abençoava os da casa de Obed-edom, e tudo que ele tinha. Obrigado, irmão Mateus. Apreciamos muito a leitura, uma leitura vigorosa, como o irmão já nos habituou, e emprestou também o suficiente entusiasmo e apropriado entusiasmo a esta leitura. Era a lição 11 que estava associada a esta designação, fale com entusiasmo. Como é que isso se consegue? Conforme vemos no primeiro ponto, é preciso que nós próprios nos entusiasmemos com o assunto. E a chave para isso é a preparação. Para entendermos a ideia, o sentimento que está presente nesta leitura. E o irmão conseguiu transmitir-nos isso, nomeadamente nos versículos 2 e 3, quando David estava a dirigir-se à congregação, a convocar a congregação para o transporte, a congregação de Israel para o transporte da arca. O irmão falou com vivacidade, fez a leitura desses versículos 2 e 3 com muita vivacidade. Depois contrastou quando era necessário baixar um pouco o tom, por exemplo, quando foi da morte de Uzá, também baixou um pouquinho para respeitar o sentimento da leitura. Por isso esteve muito bem. Obrigado, irmão Mateus. Agora vamos escutar o contacto inicial, que é baseado no assunto de conversas sobre a Bíblia, e para apresentar este contacto inicial está convidado o irmão Joaquim dos Reis,
e o irmão Wellington Santos. Olá, bom dia. Sou uma testemunha de Jeová e estou falando com os seus vizinhos acerca de um assunto bíblico muito importante e também acho que lhe pode interessar. Olha, muito bom dia. Você me desculpa, eu já tenho minha religião, eu oro todos os dias, eu oro muito, então já tenho minha religião. Olha, eu fico muito feliz de saber que já tem uma religião e que está interessado em assuntos espirituais. No entanto, são muitas pessoas hoje que não têm interesse em assuntos espirituais, não é? Nesse sentido, eu concordo com você. Realmente, as pessoas hoje não querem saber de nada espiritual. Isso me deixa indignado, sabia? Pois é. E eu ouvi atentamente o que me disse acerca da oração. Na sua opinião, acha que Deus ouve mesmo as orações das pessoas? Olha, eu penso que sim. Pelo menos as minhas, eu sei que ele ouve, não sei a dos outros. Pois é, realmente. Eu também concordo consigo e acredito realmente também, pessoalmente, de que Ele realmente ouve as nossas orações. No entanto, eu também penso muito nisso porque li um texto que eu gostaria também de ler com o senhor. Está aqui no livro de Salmos 65, versículos 2. Diz assim: Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo o tipo. Como é que Deus descrito aqui, nesse parágrafo? Bom, aí está dizendo que ele é ouvinte de oração, né? Pois é, isso mesmo, ele é um Deus que é acessível. E também notou aqui no fim do parágrafo, o que é que diz mesmo? Que virão pessoas de todo tipo. Interessante, gostei desse ponto. Pois é. Olha, é que Deus é tão acessível que Ele está disposto a ouvir pessoas de todo tipo, independentemente da sua cor, da sua raça e da sua própria língua. Ou do estado social também. Ele ouve-nos e Ele procura também sentir aquilo que nós sentimos, que nós dizemos em oração. E melhor ainda, Ele se preocupa também com cada um de nós. Agora, se o senhor concordar, eu podia passar aqui numa próxima ocasião para falar também sobre que coisas é que nós podemos orar. O que é que acha? Olha, eu acho uma pergunta muito interessante. E me interessa, sim. Se você quiser, pode ser na próxima semana, esse mesmo horário. Ok. Hoje agora eu sou Joaquim dos Reis. Como é que o senhor se chama mesmo? Eu me chamo Wellington. Foi um prazer lhe conhecer, senhor Joaquim. O senhor é muito simpático. Obrigado, igualmente também. E já agora, até sábado então, senhor Wellington. Até sábado, obrigado. Obrigado, irmão Joaquim. Obrigado também pela participação, irmão Wellington. Apreciamos este contacto inicial. Obrigado, irmão Joaquim, também por respeitar aquilo que o manual nos designou para esta parte, lidar com uma objeção. Foi isso que aconteceu. O morador mostrou-se, disse que já tinha a sua religião, era uma pessoa religiosa, e depois o irmão também usou essa informação. Isto vai de encontro à lição 18, use informação instrutiva. O primeiro ponto diz para levar em conta o que as pessoas já sabem. Então o irmão não estava ali a convencer que a pessoa de que existia Deus, porque isso ela já acreditava. Então avançou para um ponto prático, neste caso, da oração. O último ponto na nossa brochura da lição 18 diz: mostre a importância do assunto. E podemos fazer isso por explicar como os textos bíblicos podem ajudar as pessoas no seu dia-a-dia. Portanto, o texto era sobre o ouvinte da oração. E o irmão mostrou que, de facto, existe alguém que escuta as orações, reforçando a convicção que o morador também já tinha expressado, de que as suas orações eram escutadas. Obrigado, irmão Joaquim e irmão Wellington. Agora vamos passar à revisita também, com base no assunto Conversas sobre a Bíblia. Neste caso será o irmão Diogo Costa com o irmão Rubem Branco. Olá, Rubem. Olá, Diogo. Tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Finalmente cruzámos-nos na pausa para o almoço. Sim, é verdade. Eu costumo fazer horários diferentes por causa do trabalho, nem sempre venho ao mesmo horário e hoje consegui vir um pouco mais cedo. Ok, por isso é que nunca mais te vi. Então, como tens passado? Está tudo bem, obrigado. Muito trabalho. Sabes como é que é depois do trabalho? Chego a casa, tenho o Tomás, cuidado do Tomás, ele anda um pouco traquina e a vida fica muito ocupada. Não sei se tens tido tempo para assistir às notícias. Por acaso, com isto dos terremotos, mais a guerra, ver aquelas casas a desabar, parecia um castelo de cartas, as crianças sem as famílias, aquilo mexeu muito comigo. Sim, infelizmente tenho acompanhado. Não são de todo boas notícias, não é? Aquilo, por acaso, custa-me a ver aquelas imagens. Aquilo, não sei porquê, parece que fica difícil encararmos aquilo como algo normal para nós.
Sim, eu também penso nisso. Aliás, na última vez que falámos e almoçámos juntos, abordámos o tema de Deus e da oração, recordas-te? Sim, lembro-me, até espero que Deus possa ouvir a oração daquelas pessoas que estão a passar por este sofrimento. Sim, eu acredito que Ele está atento às injustiças. Na tua opinião, sobre que assuntos é que podemos orar? Eu acho que podemos orar sobre tudo aquilo que nós quisermos. Olha, na última vez que falámos e almoçámos juntos, eu mostrei-te um texto bíblico. Vou-te mostrar outro. 1 João 5,14. Queres ler? E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos, segundo a sua vontade, ele ouve-nos. Então há muitas opiniões diferentes sobre a oração. Algumas pessoas acreditam que Deus responde a tudo. De acordo com este texto, achas que Ele nos responderia se, por exemplo, pedíssemos muito dinheiro? Bem, acho que não. Por que não? Não importa o que pedimos? Segundo a sua vontade. Muito bem. Então achas que podemos pedir que Ele acabe com as injustiças e o sofrimento? Sim, acho que sobre isso podemos orar, não vejo nenhum mal nisso, até acho eu que vai ao encontro da vontade de Deus. Sim, eu também concordo contigo. E sabes, nos últimos tempos tenho orado muito por essas pessoas que estão a sofrer. Para ser sincero, eu também, embora não seja uma pessoa que ore muito, que faça disso um hábito, eu também tento orar agora, principalmente sobre este assunto, para que as pessoas possam encontrar algum tipo de consolo. Olha, eu ando sempre com este tratado comigo. Tenho o tema, será que o sofrimento vai acabar algum dia? Eu gosto muito dele. E no interior tem alguns textos bíblicos que vão dar a resposta a esta pergunta. Podes ficar com ele. Achas mesmo que isto algum dia vai acontecer? Acho, porque é uma promessa que está na Bíblia. Olha, na próxima vez que almoçarmos juntos, eu mostro-te como é que Deus vai conseguir esta promessa. Pode ser? Ok, combinado. Entretanto, enquanto aguardamos pelo almoço, vou-te mostrar um site que podes explorar. Muito obrigado, irmão Diogo. Foi uma excelente revisita esta. Obrigado também por deixar a publicação conforme as instruções. Com respeito à lição número 7, use informações exatas. Como é que nós podemos garantir que, de facto, usamos informações exatas? O primeiro ponto diz, baseie o que diz na palavra de Deus. Então, temos a garantia de que o que dizemos é exato. E lendo diretamente na Bíblia, foi isso que o irmão fez. Mas mesmo lendo diretamente na Bíblia, ainda há algo mais que nós podemos fazer para sermos exatos. O segundo ponto diz, não altere as informações, explique o texto de acordo com o que a Bíblia e as publicações do escravo dizem sobre o assunto. Por exemplo, aqui o irmão usou 1 João 5,14. Se tivesse parado quando leu, não importa o que pedimos, se parasse por aqui, a informação já não seria tão exata assim, mas o irmão sublinhou que é necessário que o que pedimos esteja em harmonia com a vontade de Deus. Então, assim ficou a informação realmente completa e exata. Obrigado, irmão Diogo, por esta belíssima designação também. E agora vamos escutar o irmão Emílio Moutinho, que vai apresentar o discurso com o tema O amor do Cristo impela-nos. Todos nós recebemos presentes. Quem é que daqui não recebeu um presente? E quando os recebemos, como é que nos sentimos? Felizes? Porque, ao fim e ao cabo, o que é que isso demonstra? Que alguém nos ama. Que alguém nos aprecia. Ou até simplesmente porque se lembraram de nós. Mas, por certo, concordará que nem todos os presentes mudam significativamente a nossa vida, pois não? Hoje vou falar-vos de um presente especial que Jeová nos deu. Esse sim, não só mudou a vida de cada um de nós aqui, como mudou a vida de toda a humanidade. Este presente, sabem, não se compara a nenhum presente. É, de facto, o melhor presente que alguém nos deu. Sabem que presente estamos a falar? O resgate. E qual era a nossa situação?
Ou a situação da humanidade antes do resgate, lembra? Bem, nós estávamos todos condenados. Como que no corredor da morte, sem escapatória. E o resgate o que é que fez? Abriu-nos maravilhosas perspectivas. Lembra? O perdão de pecados. Claro, por conseguinte, uma boa consciência. E depois também nos abriu a maravilhosa perspectiva de termos vida eterna. Mas não uma vida eterna qualquer, é vida eterna sem dor, sem doença e sem morte. Que presente, não acha? Este presente realça bem, sabem o quê? O amor de Jeová e o amor de Jesus Cristo por todos nós. Mas o que é que efeito tem o amor de Cristo sobre nós? Como é que reagimos a tal presente? Vamos juntos, querem ver a resposta que o apóstolo Paulo deu aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Quer anotar aí? Ele diz aí: pois o amor do Cristo impele-nos, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos. De facto, todos tinham morrido. Notou o que Paulo diz aqui? Ele não diz que Jeová ou Cristo impele-nos. O que é que ele diz aí? O amor do Cristo é que faz isso. Isso faz toda a diferença, não concorda? E nós, ao sabermos isso, como é que reagimos? Sim. Como é que nos sentimos? Será que mostramos gratidão? Isso é apropriado. Porque, de facto, o mundo de hoje está cheio de pessoas ingratas. Não eram essas as características das pessoas que viveriam nos últimos dias? Como diz 2 Timóteo capítulo 3. E nós, será que ficámos também pelos sentimentos de gratidão? O que é que diz o Paulo? Então que devíamos fazer mais? O que é que ele diz aí agora no versículo 15? E ele morreu por todos, para que os que vivem não continuassem a viver para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Afinal, quando nós entendemos, de facto, o que o amor do Cristo proporciona, não nos ficamos apenas por sentimentos de gratidão. Pois não? Vamos mais longe. O que é que fazemos mais? O que Paulo diz aí. Vivemos não para nós mesmos, mas vivemos para o Cristo. Bem, afinal, não foi isso que nós prometemos quando nos dedicamos a Jeová? Não tem nada de especial, para não? É isso mesmo. O amor do Cristo também nos motiva a seguir os passos dele. O apóstolo Pedro, certa vez, lembrou isso. Diz que, é 1 Pedro capítulo 2, versículos 21, lembra? Ele diz lá que ele deixou-nos um modelo para seguirmos fielmente os seus passos. Não é? Por isso, na Bíblia, o exemplo de Jesus é comparado a passos ou pegadas. E é como se Jeová estivesse a dizer a nós próprios. Lembra? É como se Jeová estivesse a dizer para andarmos atrás de Jesus e tentar pisar nas pegadas dele. Acha fácil? Por isso nós, cada ano, somos lembrados, por altura do memorial, como é que estamos levando a nossa vida. Deveríamos perguntar até a nós mesmos: em que áreas estou conseguindo seguir os passos de Cristo? Em que áreas posso melhorar? A minha vida pessoal revela que estou mesmo seguindo as pegadas do Cristo? Ora, veja um exemplo. A nossa vestimenta. Se fôssemos a um lugar onde Jesus Cristo estivesse, será que ficaríamos envergonhados com a roupa que escolhemos para esse dia? Ou mais longe, se Jesus tivesse acesso ao nosso tablet, ou ao nosso telemóvel, ou àquilo que postamos nas redes sociais, será que ficaríamos envergonhados quando Jesus visse aquilo que nós temos lá? É boa pergunta, não é? Mas, de facto, a verdade é essa, não é? O nosso amor ao Cristo também nos impede, ou impele, ou motiva a fazer outra coisa. Sabem qual é? A fazermos de toda a alma a obra que Ele nos deixou para fazer. Ainda lembra qual é? Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Neste fim de semana falámos nesse texto. Vão, agora até diz uma linguagem muito bonita, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações. Está lá escrito. Será que as instruções de Jesus mudaram? Parece que não, pois não? Mas esta coisa chamada Covid-19 fez-nos muito abrandar o passo, não acha?
SMS, não é? Telefonemas, cartas, não foi? Às vezes revisitas por Zoom. Mas será que não podíamos agora aproveitar esta oportunidade, que o Covid parece que já ninguém fala dele, para incrementar a nossa participação nesta obra que tantas vidas salva? É isso, não é? Podemos, de facto, fazer isso. E os meses de março e abril, por ocasião do Memorial, abrem boas oportunidades para fazermos isso. Então, esta agora a nova orientação de serviço de pioneiro apenas por 15 horas. Quem é que pode dizer que está ocupado ou que não tem tempo? Não é? Por isso, irmãos, resumindo nesta palestra, notamos que o amor ímpar do Cristo, de facto, não nos deixa ficar apenas por sentimentos de gratidão, mas vamos mais longe. Queremos, de facto, seguir a nossa vida, mas para viver para Cristo Jesus. Que seja essa a nossa determinação. Muito obrigado, irmão Emílio Moutinho, por este discurso também energizante que nos motiva a corresponder ao amor do Cristo. Não é? O amor do Cristo nos impele. O irmão estava a trabalhar, ou nesta designação estava associada à lição 8, a ensino com ilustrações. E o irmão usou ilustrações, conforme diz aí a nossa brochura, ilustrações simples, de coisas que a assistência conhece. Foi o caso do presente, o presente que mostra o amor de quem dá e também suscita a gratidão que leva à ação. E usou também a ilustração de 1 Pedro 2:21, a ilustração da Bíblia, não é? De seguir os passos ou as pegadas de Cristo. Então, ilustrações simples que nós compreendemos prontamente qual é a lição ensinada. Obrigado, irmão Emílio. Concluímos assim esta secção Empenhe-se no Ministério. Avançamos à secção Viver como Cristãos e para isso vamos convidar novamente todos que puderem a levantarem-se. Vamos entoar o cântico 86 com o tema As reuniões são o nosso lugar. Mencionámos antes, a parte que se segue, hoje tem o tema Jeová ajuda-nos a enfrentar as nossas provações. O irmão José Areias vai apresentar esta parte para nós. Há quase 20 séculos atrás, Jeová inspirou o apóstolo Paulo a escrever 2 sentenças na Bíblia que hoje faz-nos refletir muito
naquilo que está escrito na carta de 1 aos Coríntios, quando Jeová disse a Paulo, escreve: a cena deste mundo está mudando. E depois, mais tarde, explicou a Paulo para ele dizer a Timóteo por que razão o Senhor Jeová tinha dito que a cena do mundo está mudando. Ainda recorda a citação do capítulo 3 de 1ª carta a Timóteo, quando ele diz: sabe, porém, que nos últimos dias, e depois faz a sequência de tudo. Queridos irmãos, parece que 20 séculos mais tarde estamos a viver em tempo real todas estas situações das palavras de Jeová. Não restam dúvidas. O mundo está completamente alterado. E esta alteração que o mundo está a ter leva-nos a que cada um de nós, como cristãos dedicados e pessoas que estamos a estudar a Bíblia, também precisemos de reforçar a nossa amizade com Jeová. Porque também, se não tivermos os devidos cuidados com pessoas espirituais, podemos ser apanhados mesmo na cena deste mundo. Vamos só dar alguns exemplos. Pressões económicas. Mexe consigo? Mexe connosco? Com certeza que sim. Todos nós temos um projeto de vida em família e como congregação, que é o de pais, filhos, netos, avós, conseguirmos obter a aprovação de Jeová e passar para o reino milenar de Cristo com vida. Mas por vezes isso não acontece. Repentinamente um membro da família faleceu, um membro da família a quem amamos, um membro da congregação a quem amamos, e como nós ficamos? Com sentimentos em baixo, frustrados, desanimados. É perante este cenário que nós hoje iremos, ao considerar esta parte, iremos avaliar duas situações. Como podemos manter a amizade com Jeová nestes momentos difíceis do sistema, o que é que Jeová nos diz, mas também o que nós podemos fazer. E é exatamente isto. Vamos pedir a todos que abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Salmo, ou melhor, no livro inspirado de Salmo, no capítulo 34, e vamos ler o versículo 18, que diz: Jeová está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os que têm um espírito esmagado. Quando usamos as duas expressões iniciais, está mudando a cena deste mundo, e sabemos que estamos nos últimos dias do sistema, já o Senhor Jeová tinha dito ao salmista, para ele escrever lá: não se preocupem, eu estou cá. Recorram a mim e eu vos ajudarei. A expressão é mesmo esta: Jeová ajuda. Precisamos é de pedir essa mesma ajuda ou solicitar essa mesma ajuda. Estas são as palavras inspiradas de Jeová. Ele está a fazer uma oferta a cada um de nós. Não está a cobrar nada por isso. E agora, o que é que nós podemos fazer, queridos irmãos? Vamos falar de 3 aspectos fundamentais: a oração, as reuniões e a pregação. A oração é um dos meios em que nós podemos comunicar-nos com Jeová livremente. Às vezes estamos abatidos, frustrados, mas precisamos ser humildes. Precisamos de ter um coração sincero, abrir esse mesmo coração e expressar a Jeová os nossos sentimentos, as frustrações, as nossas angústias, que às vezes não estamos a conseguir lidar com elas. E o que é que Ele está a fazer? O Senhor Jeová, acabamos de ler no Salmo, a oferecer ajuda, recorram a mim. Depois temos o outro aspecto, as reuniões. Nós, para fortalecer a nossa amizade com Jeová, precisamos de nos alimentar espiritualmente. E nas reuniões vamos falar de 3 passos. Às vezes nós temos muito aquela tendência, admitimos, pegamos na pasta em casa 10 minutos antes, 15, depende se o salão é mais perto ou mais longe, e vamos para a reunião. Não deve ser assim. Se queremos
e desejamos manter a nossa amizade com Jeová e queremos que Ele nos socorra, nos ajude, nos fortaleça em tempos de preparação, a reunião tem 3 aspectos fundamentais. Começa em casa com 2. Começa em casa a preparação das reuniões. Estudar a matéria, examinar a matéria, meditar na matéria, refletir sobre ela, ainda antes de chegar ao salão do reino. Como é que esta matéria se aplica a mim? E depois de termos esse trabalho todo feito, há um outro trabalho a fazer, a organização. Se deixarmos ficar o dia da reunião de tal forma desorganizado, quando dermos por ela, quase que a hora da reunião já passou e nós não vamos ter tempo de estar na reunião. É mais fácil ter esta expressão, hoje não, já não vou a tempo, hoje não vou. Não façamos isso. Preparemos as reuniões. Significa fortalecer a nossa amizade com Jeová. Organizemo-nos no dia da reunião, a fim de que a determinadas horas possamos apanhar o nosso automóvel, estar preparados e até um e horas estarmos no Salão do Reino. Terceiro aspecto. Já preparou? Já está no Salão do Reino? Agora vamos partilhar com todos aqui no Salão do Reino tudo aquilo que nós aprendemos, a nossa alegria, a nossa meditação, aquilo que nós absorvemos, vamos partilhar com agradáveis comentários edificantes, encorajadores, e digamos lá, quando a maioria de nós, ou todos nós aqui comentamos no Salão do Reino, inclusive os jovens, como é que nós ficamos? Felizes. É aqui que enquadramos Hebreus capítulo 10, 24 e 25, quando ele diz: encorajemo-nos uns aos outros e estimulemo-nos uns aos outros. Queridos irmãos, isto não é uma experiência nova. Vamos pedir para observar o vídeo de uma jovem que lutou com todas estas situações, a jovem cristã Malu, mas ela aplicou tudo isto que acabamos de mencionar: oração, reuniões e pregação. Vamos observar o vídeo com atenção e no fim vamos colocar algumas perguntas à assistência. O meu nome é Melumak. Ninguém consegue imaginar o quanto Jeová me tem ajudado. Eu cresci em Sisimiut, na Groenlândia, e tive uma boa infância. Nós estávamos sempre em contacto com a natureza. No verão íamos passear de barco e no inverno andávamos de trenó, íamos à caça e à pesca. Quando eu era criança, era muito achegada aos meus pais. Eu era a menina do papá. Ele chamava-me Minha Amada, e por isso a minha alcunha era Amada. É maravilhoso sermos criados na verdade. Esse foi o melhor presente que os meus pais me deram. Quando eu tinha 9 anos de idade, os meus pais divorciaram-se. Na altura foi terrível. Eu vi como isso magoou os meus irmãos. Ficámos com o coração muito ferido. Quando os meus pais se divorciaram, o meu pai foi desassociado. Aquela separação foi muito difícil. Fiquei com muitas saudades dele. Quando a minha mãe começou a beber, também me senti abandonada. Como eu sabia o que ela andava a fazer, não fiquei surpreendida quando, passado algum tempo, ela foi desassociada. E mais uma vez fiquei muito magoada e triste. Eu supliquei a Jeová para ele me ajudar a continuar na verdade. A irmã pioneira que estudava a Bíblia comigo ajudou-me muito. Ela não só estudava comigo, mas às vezes também me levava à pregação e convidava-me para jantar. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai voltou à verdade. Eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Voltei a ter uma boa relação com ele.
Passeávamos muito de barco, andávamos de mota de neve, andávamos de trenó e à noite víamos filmes juntos. Lembro-me de que o meu pai chorou quando soube que eu ia ser batizada. Percebi que ele estava orgulhoso de mim. Quando eu tinha 15 anos, o meu mundo desabou. O meu pai suicidou-se. Foi difícil aceitar que, de repente, ele tinha desaparecido. Eu não consigo entender como é que ele foi capaz de fazer uma coisa tão egoísta. Sinto muito a falta dele. É como se o meu coração tivesse sido apunhalado. Eu também fiquei muito zangada com ele. Escrevi muitas vezes aquilo que gostava de ter dito ao meu pai. Também chorei muito durante as minhas orações a Jeová. Gosto muito do Salmo 34:18, que mostra que Jeová está perto dos que têm o coração quebrantado. Era assim que eu me sentia. E a ideia de que Jeová está perto de mim consolou-me muito. Fiz tudo o que pude para assistir sempre às reuniões, mesmo quando não me apetecia ver ninguém. Às vezes chorava antes da reunião, mas ia na mesma. Um mês depois da morte do meu pai, fui batizada. Batizei-me por amor a Jeová. Quando tinha 9 anos, prometi a Jeová que ia servi-lo para o resto da minha vida. Agora, eu e a minha mãe temos uma boa relação. Tem sido maravilhoso servirmos a Jeová juntas. Todos os domingos vamos juntas à pregação. Fico sempre na expectativa de ir à pregação com ela. Aos 18 anos, comecei a colaborar com o escritório remoto de tradução. Mais tarde, tornei-me pioneira. Aprendi muitas lições com o rei David. Independentemente das situações que ele passou, boas ou más, ele usou-as para se achegar mais a Jeová. Jeová ajudou-me a ultrapassar vários desafios com a ajuda da congregação, por me dar poder além do normal e por cuidar de mim como sua filha. Que vídeo emocionante, não é? O resultado final, manter uma forte relação achegada com Jeová só traz benefícios. Não é? Por isso vamos fazer estas 3 perguntas que estão cá, irmãos, na parte que temos a considerar. O que ajudou Malu a continuar achegada a Jeová ao enfrentar provações? Irmã Cristina. É muito interessante esta experiência porque estamos a falar de uma adolescente, não é? Ela está a contar algo que já passou e apesar de ter passado pelo divórcio dos pais, pela desassociação dos pais, pelo suicídio dos pais, ela orava, suplicava a Jeová, teve a ajuda da irmã pioneira que lhe dirigia o estudo, as reuniões, tudo isso fortaleceu a sua amizade com Jeová e permitiu que ela enfrentasse com coragem as provações. Muito bem, obrigado, irmã Cristina. Agora vamos passar às 2 perguntas mais no campo pessoal. Assim como aconteceu com Malu, como é que o Salmo 34:18 pode consolar-nos quando passamos por problemas? Irmão... Pois, pronto, está bem. Podes comentar. O Salmo 34:18 mostra então que Jeová está perto daqueles que têm o coração quebrantado.
E a ideia de Jeová estar perto de nós fortalece muito e ajuda quando passarmos por problemas. Foi isso que aconteceu também com Malu. Por exemplo, ela fazia tudo para ir às reuniões porque ela sabia que era onde o Espírito de Jeová estava e que também a poderia ajudar. Mesmo ela a chorar, mesmo a passar por problemas, antes da reunião, isso não a impedia e ela ia às reuniões. Isso também pode ser um forte incentivo para quando estamos a passar por problemas, ir à reunião para sentir o apoio dos irmãos. Muito bem, muito obrigado. E ainda, irmã Dulce. O histórico desta jovem tinha tudo para ter um final infeliz, não é? O pai, a mãe, como se comportaram. No entanto, ela recorreu a Jeová, juntou-se a ele e isso deu-lhe equilíbrio. E é o que nos dá a nós também. Às vezes podemos observar outras saídas que nos dava mais jeito ou gostaríamos mais, mas estar junto de Jeová dá-nos uma vida equilibrada e feliz. Isso, muito bem, muito obrigado. Como é que a experiência de Malu mostra que Jeová nos dá poder, além do normal, quando enfrentamos provações? E aqui é citado 2 aos Coríntios, ou 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A esposa do irmão Leandro. Se esta jovem tivesse que enfrentar estas situações na sua própria força, ela provavelmente não conseguiria. Ela nunca conseguiria permanecer leal a Jeová, mas a verdade é que ela depositou a sua confiança nele, ela derramou o coração a ele e Jeová deu-lhe força para enfrentar tudo isto. Ele esteve sempre perto dela, ela sentiu sempre que Jeová estava muito perto dela e isso ajudou-a a conseguir lidar com todos estes desafios muito bem. Isso, obrigado, irmã. É verdade, queridos irmãos, que a cena do mundo está mudando, os últimos dias do sistema, estamos a viver tudo quase em tempo real. O convite das palavras de Jeová, vinde a mim que eu vos ampararei. Agora, é fundamental nós termos sempre em mente estes 3 pontos. A nossa amizade com Jeová é fortalecida se não nos cuidarmos. A oração, orar incessantemente, cumprir com os 3 passos das reuniões, prepararmos, organizarmos, estamos cá presentes e participarmos nas reuniões, Ministério do Reino. Se temos um ou outro pensamento negativo, as saídas à pregação com os nossos irmãos, ajuda-nos a nós pensar positivo, avançarmos em frente. E talvez, olhe, 15 horas, março e abril e os meses seguintes, são poucas? São, se calhar são. Nós podemos aí fortalecer o nosso lado positivo e fortalecer também a nossa amizade com Jeová. Obrigado, irmão José Areias, pela forma como frisou estas 3 ajudas que Jeová disponibiliza para mantermos o equilíbrio, apesar dos abanões que a vida neste sistema nos possa provocar. Recordamos que a parte torna-te amigo de Jeová, presta atenção nas reuniões, que estava designada para esta noite, pode e deve ser considerada por nós, em casa, individualmente, como família. É bom também estudarmos esta parte. Agora vamos prestar atenção ao irmão Joel Xavier, que vai considerar connosco o estudo bíblico de congregação. Então convidamos todos a abrirmos na lição 37, vamos terminar esta lição, que tem o tema O que a Bíblia diz sobre trabalho e dinheiro. Então é uma lição absolutamente essencial, não é? Para considerarmos com o nosso estudante, com muito cuidado, prepararmos-nos bem, porque este assunto é absolutamente fundamental para os nossos estudantes crescerem em sentido espiritual, desenvolverem forte fé, até para nós, termos absoluta convicção, conforme vamos considerar no ponto 6, que Jeová vai cuidar das nossas necessidades. Então, preocupações com dinheiro, com trabalho, pode realmente testar a nossa fé, testa mesmo. Mas vamos considerar um vídeo muito interessante, esteja atento aos detalhes deste vídeo, tem muito ensino. Os irmãos depois terão oportunidade de comentar sobre como o trabalho não deve ser, né, um obstáculo a nós desenvolvermos uma bonita relação com Jeová por toda a eternidade. Então vamos desde já ver o vídeo. Eu sempre gostei do meu trabalho e até dos meus colegas.
Não é fácil equilibrar o trabalho e as reuniões. Mas desde que fui batizado, faço o máximo para não perder nenhuma reunião. A minha esposa apoia-me muito. E esforçamos-nos muito para ensinar aos nossos filhos. Eles são a minha maior alegria. E quero cuidar deles da melhor maneira possível. Eu achava que se me esforçasse a trabalhar, seria capaz de sustentar a minha família. Mas o meu chefe queria mais do que eu estava disposto a dar. Ele insistia para que eu trabalhasse aos domingos durante a reunião. Eu precisava daquele trabalho. Eu e a minha esposa ficámos preocupados. E se eu fosse despedido? Perder as reuniões estava fora de questão. Falei com o meu chefe, expliquei-lhe a minha decisão, mas ele não aceitou. Fiquei chocado. Nunca pensei que isso acontecesse. Como é que eu ia sustentar a minha família? O Paulo foi quem me deu o estudo. Tornámos-nos grandes amigos. Um dia ele convidou-me para sair e acho que ele sabia o que tinha acontecido. Ele ouviu-me com atenção enquanto eu desabafava. Eu perguntava-me a mim mesmo se deveria ter feito o que o meu chefe queria. Eu perderia a minha reunião, mas poderia assistir a essa reunião noutra congregação. Eu não tinha muitas qualificações e não era fácil arranjar trabalho. Eu disse-lhe que estava a pensar em arranjar um trabalho que envolvia viajar muito. O Paulo leu-me Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33. Parai de estar ansiosos pelas vossas almas, quanto a que haveis de comer, ou quanto a que haveis de beber, ou pelos vossos corpos, quanto a que haveis de vestir. Persisti, pois, em buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Ele lembrou-me de que, como eu era uma testemunha de Jeová recém-batizada, Jeová aceitaria e responderia prontamente às minhas orações. Ele encorajou-me a incluir Jeová nas minhas decisões. Para mim, não é fácil ser paciente, mas decidi esperar que Jeová me providenciasse o trabalho certo. Por isso, todos os dias eu ia à procura de trabalho. Mas não aparecia nada. Eu nunca pensei ficar tanto tempo desempregado. Por fim, tive de recorrer a um apoio social. Eu sabia que estava a fazer o que era certo, mas não conseguia deixar de pensar que estava a desiludir a minha família. Certa noite voltei a ler as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6. Observai atentamente as aves do céu, porque elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Eu apercebi-me de que continuava a confiar só em mim e que não tinha posto totalmente as minhas ansiedades nas mãos de Jeová. Posso não ter muitas habilidades, mas Jeová tem.
Por isso continuei à procura de emprego. Mas usei o tempo extra para servir como pioneiro auxiliar. Era mesmo o que eu precisava. Por fim, Jeová abençoou a minha paciência com um trabalho perto de casa, com bom horário para assistir às reuniões. Eu tenho mais tempo para sair à pregação com a minha família. Não foi uma experiência fácil, mas a minha fé em Jeová ficou ainda mais forte. E eu vi como Jeová agiu em meu favor. E tenho a certeza de que Ele cuida de mim e da minha família. Isso, que vídeo, não é? Tanto ensino. Bem, nenhuma frase que foi dita pelo narrador foi dita por acaso. Então vamos fazer a primeira pergunta. Os irmãos estejam à vontade para dar os vossos comentários. Eles vão ser muito encorajadores. Então a primeira pergunta no vídeo. Que problemas é que o irmão tinha? Que problemas? Vamos escutar ali o Raul. O irmão foi posto à prova quando recusou aceitar a proposta do chefe dele a trabalhar mais e em horários que impediam de assistir às reuniões, acabado assim por ser despedido. Isso, obrigado, Raul. É excelente. Vamos ouvir o irmão José Ernesto também. Tinha 3 filhinhos pequeninos, era recém-batizado, a esposa não trabalhava e ele também achou por bem não aceitar nenhum emprego que lhe impedisse de assistir à congregação dele e que o obrigasse a assistir a outra congregação. Não. Ele achou por bem lutar para ter um emprego que lhe permitisse assistir a todas as reuniões da congregação dele. Este também foi um desafio acrescido. Isso. Mais alguns desafios, não sei se repararam. Irmão António Gonçalves também. Bem, ele disse que também um dos desafios era que ele não tinha muitas qualificações, não é? Isso tornava ele ainda, a situação dele mais tensa, mais inseguro em relação ao sustento da família. Muito bem. Será que havia muitos trabalhos ali naquela zona? Havia trabalhos, era só bater à porta, irmã Goretti? Pelo que vimos, parece que não, porque ele passou muitos currículos, não é? E portanto, ele fez o seu trabalho de procurar emprego, ainda assim não encontrou, mas ainda assim passaram 6 meses e então Jeová deu-lhe a paciência para que ele realmente confiasse em Jeová, depois de ter lido aquele relato novamente. E então o Senhor Jeová depois recompensou pela paciência e pelo esforço que ele fez de servir a Jeová na sua congregação. Obrigado. Então, aparentemente, qual era a decisão mais fácil? Aparentemente. Com todos estes desafios, estes problemas, família para sustentar, poucas habilitações, dificuldade de arranjar trabalho, só desafios, não é? Irmão Leandro. A decisão mais fácil era manter-se no mesmo emprego e ajustar-se às reuniões e ir a outras. Aparentemente. Vamos ver a segunda pergunta. O que é que ele fez para lidar com esses problemas? Irmã Filipa Quintas. Portanto, ele refugiou-se no Senhor Jeová, orou a ele, pesquisou também nas publicações, depois desabafou com o irmão Maduro para receber conselhos sábios também, e fez o que estava ao alcance dele, que foi procurar emprego, mas fez algo também muito valioso, que foi aproveitar o tempo na pregação. Excelente. Então, já foram aqui tocados vários aspectos. Irmão Valdemar. Então, como já foi comentado, ele não ficou parado, não. Perdeu o emprego, ele correu atrás para arrumar emprego, ficou um bom tempo, meio ano, para conseguir um emprego, mas o que ele fez? Ele aproveitou assistir a reuniões, cuidava da família em sentido espiritual e também saiu de pioneiro. Então, Jeová, por ele ver o esforço dele, Jeová abençoou que ele arrumou um emprego do lado da casa dele, que ele podia assistir a reuniões normalmente com a família, e a família assim se tornou mais forte em sentido espiritual. Muito bem, excelente.
A segunda sala, por favor. E ele conseguiu fazer tudo isso porque, como vimos, ele começou a pensar na vontade de Jeová, né? No que era mais importante. E ele foi paciente também para que Jeová providenciasse, então, o emprego certo para ele. Obrigado, irmã Paula. Vamos escutar também aqui a irmã Graça. Quando o irmão lhe leu o texto de Mateus 6, 25 ao 33, ele depois ao fim lembrou-lhe como era uma testemunha de Jeová recém-batizada. Jeová aceitaria e ia ouvir prontamente as suas orações. Talvez desse um alívio já ao irmão, mas aconteceu mais tarde, sim senhora, que até arranjou um emprego mesmo à beira de casa, perto da congregação dele. Muito bem. Então, neste período, ele meditou, por exemplo, neste texto que a irmã Graça citou, ele tirou algumas conclusões muito profundas em relação à sua espiritualidade. Que conclusões é que ele tirou? Que, na verdade, é esse. Esse é que é o ponto. Esse é que é o verdadeiro ponto. Irmã Elsa. É que ele só, quando meditou no texto pela segunda vez, é que percebeu que até ali ele não estava a confiar em Jeová, porque estava a fazer as coisas à maneira dele. Só quando passou a confiar em Jeová, que foi pregar mais, cuidar da espiritualidade da família, entregar o assunto realmente nas mãos de Jeová e cuidar do lado espiritual, então depois Jeová fez aquilo que ele promete, que é acrescentar o que é preciso, as necessidades. Este é o ponto, não é? É o salto que tem que se dar. Às vezes é difícil, não é? Parece que é muito distante, é difícil dar este salto, o salto de confiar em Jeová. Mas este é o salto da fé, o salto da confiança. Vamos ler outra vez esta passagem maravilhosa, Mateus 6, 25 a 34. Quem gostava de ler esta passagem, vamos ver aqui. Irmão Paulo Oliveira. Por esta razão digo-vos, parem de se preocupar tanto com a vossa vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o vosso corpo quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, mas o vosso Pai que está nos céus alimenta-as. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem entre vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Também, com respeito à roupa, porque é que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem, não trabalham nem fiam. Porém, digo-vos que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vos vestirá a vocês, homens de pouca fé. Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas estas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O vosso Pai Celestial sabe que necessitam de todas estas coisas. Persistam, então, buscar em primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã traz suas próprias ansiedades. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Obrigado, irmão Paulo. É uma passagem fabulosa. Então a pergunta, o que é que a Bíblia promete àqueles que colocam Jeová em primeiro lugar? O que é? Vamos ouvir a irmã Ana Reis, ali no meio. Particularmente no versículo 33, Jeová promete que vai nos acrescentar com todas as outras coisas básicas da vida já mencionadas no princípio da leitura. Então, buscar o reino é em primeiro lugar. Obrigado, é excelente. Irmão Fernando.
Temos de ter realmente a certeza que Jeová nos vai acrescentar todo o alimento, a roupa necessária para o dia-a-dia e não precisamos ficar ansiosos, porque a ansiedade leva-nos a um problema muito grave que afeta muitas pessoas, que é a depressão, hoje em dia. Portanto, temos que confiar realmente em Jeová de todo o coração. Obrigado também, excelente. Vamos ouvir a irmã Maíra também. Aqui muitas lições, não é? Que é muito fácil, né, servir a Jeová e ter fé nele quando as coisas estão fáceis na vida. Quando as coisas complicam, que a gente realmente percebe se a gente tem fé ou não. No meu caso, já falei aqui aos irmãos, né? E eu gosto muito de relembrar isso, porque foi uma coisa muito incrível que aconteceu comigo. Meu marido estava prestes a chegar, a gente imigrante, estava sem trabalho, sem casa, e os irmãos falavam a mim: coloca Jeová em primeiro lugar, vai para reuniões, vá para a pregação, e coloque currículo, faça a sua parte, que Jeová vai abençoar. Então, em 2 meses, eu consegui um trabalho perto de casa, como eu falei, consegui uma casa, meu marido chegou. Então, é só bênçãos. Então, realmente, colocar o reino em primeiro lugar traz muita felicidade. Excelente, está aqui a prova, não é só o vídeo, não é? Isto não é tudo montado nos bastidores, é a realidade, é a vida real. Irmã Celine. Olhando para o texto de Mateus, capítulo 6, lá várias vezes Jesus exortou seus seguidores a não ficar ou a pararem de ficarem ansiosos. E gosto particularmente do versículo 26, quando ele exorta-os a observarem atentamente as aves do céu. É muito bonito esse lembrete. Os ouvintes de Jesus conheciam muito bem as aves, nós também as conhecemos. Ele disse que elas não semeiam, não é? Nem ceifam, mas elas têm sempre que comer todos os dias. E quem providencia é Jeová. E é interessante que uma sentinela diz que se um pássaro fosse do tamanho de um humano, ele comeria mais do que uma pessoa. Mesmo assim, os pássaros não precisam plantar nem colher para se alimentar. Então, é interessante pensarmos, recordarmos desse aspecto, mas é verdade que a comida não lhe calha no biquinho, não é? Eles têm que ir lá à procura. Então, nós também, Jeová cuida das nossas necessidades básicas, mas também nós também temos que procurar trabalhar. É um aspecto que também podemos exortar o estudante. É preciso trabalhar, mas depois, quanto ao resto, confiar que Jeová nos vai dar a sabedoria, a orientação necessária para conseguirmos cuidarmos das nossas necessidades básicas, que estas nunca irão faltar. Isso, obrigado. É isso mesmo, é excelente. Vamos ver o irmão Paulo também. É uma coisa muito interessante, é que normalmente quem passa por provações é aquele que mais rapidamente sente as bênçãos de Jeová. Obviamente que para sentirmos estas bênçãos temos que fazer como este irmão fez, não é? Colocarmos em primeiro lugar o reino. E isto é algo, eu também já passei por isso, por várias vezes, também já tive esta situação e posso dizer que de facto é uma experiência e tanto. É aqui que de facto o verdadeiro encorajamento de Jeová pousa sobre nós. Extraordinário, obrigado. Irmã Lourdes também. Para quem está a passar problemas e até nem a entrar em depressão, o versículo 27 diz: quem entre nós estarmos ansiosos, vamos acrescentar um só côvado à adoração da nossa vida. Portanto, não é por ficarmos preocupados e até doentes que vamos melhorar, pelo contrário, vamos piorar. Por isso, paremos de estar ansiosos. Excelente, obrigado. Tantas lições, não é? Bom meditar na palavra de Deus. Então vamos nos concentrar agora neste quadro. Algumas pessoas dizem, então alguns podem dizer que têm de trabalhar para sustentar a família e que por isso não podem ir às reuniões todas as semanas. Então, que texto da Bíblia é que o convence de que colocar a adoração de Jeová em primeiro lugar é sempre a melhor decisão? E destacamos a palavra sempre, né? Irmã Maria. Então podemos mencionar este texto que acabamos de ver em Mateus. Vemos que Jeová supre as nossas necessidades se nós colocarmos o reino em primeiro lugar. E isso nós não temos qualquer dúvida. Isso, obrigado. Maria, mais alguém gostava de participar aqui? Irmã Dulce? Gosto muito do Salmo 37, 25, onde David disse: eu era moço, fiquei velho, nunca vi um justo a estender a mão à caridade. E, ora, faz parte da justiça de Jeová buscar primeiro o reino, portanto, temos a plena certeza de que isso nunca vai acontecer se colocarmos o reino em primeiro lugar. Excelente. Perdão. Obrigado. Irmão Paulo também.
Eu aconselharia, é o texto que eu mais gosto, Provérbios 3, 5 e 6, onde diz para confiarmos de todo o coração em Jeová e não nas nossas próprias, no nosso próprio entendimento. Não é? Porque se nós formos pelo nosso próprio entendimento, facilmente sucumbimos ao stress e àquela necessidade premente de sustentar a nossa família. Não é? E esquecemos de que Jeová é muito mais poderoso que nós e Ele sim pode dar-nos tudo aquilo que nós necessitarmos. Obrigado. Mas precisamos confiar nele. Obrigado. Irmão Wellington também. Então, Mateus 6,31, ali eu gosto muito quando fala que Jesus pediu para nós nunca ficarmos ansiosos ao ponto de achar que não vamos ter o que comer, o que beber. E ali ele garante que Jeová ele sabe nossa necessidade e não vai deixar faltar o necessário para nós. Obrigado, irmão Wellington, também. Excelente. Muito obrigado pela vossa participação. Então vamos fazer agora as perguntas de revisão. Recordar também algumas ideias do estudo da semana passada. Então, o que pode ajudá-lo a ter um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? O que é que pode ajudar? Irmão André Silva. Considerar o exemplo de Jeová, que é um trabalhador exímio e exemplar. Ele dá-nos essa informação, por exemplo, no livro de Gênesis, que fez tudo muito bom, tirou prazer daquilo que fez, portanto nós também podemos tirar prazer do trabalho, podemos sentir algum tipo de realização profissional, mas também encaramos que a vida não é apenas trabalho. Também há a nossa adoração a Jeová. Jeová também mostrou a necessidade que há de nos ligarmos a Ele e como isso é tão importante para nós. Portanto, o trabalho tem um lugar importante na nossa vida, mas não de todo importante, consumindo energias que devem ser dadas a Jeová. Excelente. Obrigado. Fazemos a segunda pergunta. Como é que estar contente com as coisas que tem o ajuda? Irmão Reis. Que também a gente não vai ficar totalmente desanimado por saber que não temos o necessário. Também vai nos ajudar a não nos metermos em dívidas e também não cairmos em tentações como Euromilhões e ir fazer essas apostas que há por aí. Então, dessa forma, nós mantemos o nosso coração tranquilo. Muito bem. Excelente. Irmão Rubem Barroso. Também ajuda-me a não gastar demasiado tempo a trabalhar mais, para ganhar mais, naquele tempo que devíamos, por exemplo, usar na pregação ou nas atividades espirituais. Excelente. Irmão Rubem Branco. Hoje em dia nós notamos que a publicidade vende-nos que nunca podemos ficar satisfeitos. Ou seja, há sempre mais alguma coisa que podemos querer, que podemos ter. E às vezes, nem sem nos darmos muito conta, podemos também ser envolvidos nisso, porque é isso que nos vendem constantemente. Ficarmos satisfeitos com o que temos, se não podemos ir de carro, vamos de caminhoneta, se não podemos ir de caminhoneta, vamos a pé, mas conseguimos chegar ao destino com a ajuda de Jeová. Temos o suficiente. E é isso que nos vai dar a capacidade de não ficar desanimados por não termos aquilo que até poderíamos gostar de ter, que há uma diferença entre o que nós queremos ter e aquilo que nós precisamos de ter. Excelente. Obrigado. Então fazemos a terceira pergunta e última. Como pode mostrar que confia na promessa de Jeová de cuidar do seu povo? Então como é que podemos mostrar que confiamos nesta promessa? Ali, irmã Bia. Obrigada, então. Nós podemos mostrar que nós confiamos na promessa de Jeová, que Ele vai cuidar de nós, por nunca deixar a nossa vida secular atrapalhar a nossa adoração a Jeová, nossas idas às reuniões e o nosso trabalho de pregação. Obrigado. Então continuemos, irmãos, não é? A fortalecer a nossa fé, nossa total confiança, conforme consideramos hoje, de que Jeová vai cuidar das nossas necessidades em qualquer circunstância. E ajudemos também os nossos estudantes a ter a mesma fé. Agradecemos também ao irmão Joel pela forma como dirigiu este estudo e nos lembrou a importância de não permitirmos que o dinheiro e o trabalho interfiram
no nosso serviço a Jeová. Tempo agora para recapitularmos brevemente o que consideramos nesta reunião. Gostaríamos de destacar a importância de seguirmos as orientações de Jeová. Jeová nota e aprecia boas intenções, mas isto não faz mudar os seus requisitos. Portanto, e tendo a orientação de Jeová disponível, Jeová espera que buscamos essa orientação e a sigamos para sermos bem-sucedidos e recebermos a sua bênção. Também vimos que, apesar de podermos sofrer severas provações neste sistema de coisas, como a comovente experiência da irmã Malu nos mostrou, ainda assim Jeová ajuda-nos de diversas formas. Recordamos 3 principais: a oração, as reuniões e o ministério. Estas coisas ajudam-nos a manter o equilíbrio quando surgem provações severas na nossa vida. Para a próxima semana vamos ver que, apesar de algumas circunstâncias como saúde ou outras limitações poderem interferir ou diminuir um pouco aquilo que nós gostaríamos de fazer no serviço de Jeová, ainda assim nós podemos ser felizes, apesar de algumas limitações. Vamos ver como é que podemos ser felizes no serviço de Jeová, apesar destas circunstâncias que às vezes nos limitam um pouco. Agora, cântico e oração. Só buscar novamente aqui o cântico, que é o número 21, e o irmão designado para a oração final é o irmão Cristiano Barbosa. O tema do cântico é: vou buscar primeiro o reino.